Olá, me chamo Altanir e junto com o Daniel, com o Clemson e com o Diego, do segundo MB, buscamos apresentar trabalho referente ao impeachment do Collor. Olá, na entrevista de hoje, buscamos esclarecer sobre o impeachment. O impeachment que, desde o início da Constituição, estava presente, só se tornou famoso com o caso do Collor. O impeachment objetiva o afastamento da função para crimes cujos quais só seriam possíveis devido à função, buscando evitar, assim, a má administração, que a partir de 1946 começou a ser chamado de crime de responsabilidade. Eu questiono ao historiador Diego o que justificava a expectativa desse presidente. Por que esse presidente se tornou ganhou tão rápido o carisma da população? Então, Tony, a questão toda era relacionada ao momento histórico. O mundo estava mudando, Guerra Fria acabando, o Brasil estava saindo de um período de ditadura muito intenso ali, com o movimento das diretas já, e esse era o primeiro presidente a ser eleito com voto direto. Surgiu muitos candidatos, uma grande parte de políticos já conhecidos no cenário nacional, mas Fernando Collor não era tão conhecido e era um presidente jovem, muito ativo, uma primeira-dama muito ativa, e eles entraram no cenário ali com um marketing pessoal excelente. O povo comprou a ideia, era o homem certo no momento certo, já era um político de carreira. Só que, nesse momento histórico aí, o caçador de marajás acabou tendo alguns problemas. Mas claro que estava difícil de provar a coisa. O problema é que muitos comentários sobre as vidas pessoais do presidente, que não ocorriam na ditadura porque eram senhores de vida mais reservada, mas Collor se expunha bastante em seus momentos pessoais ali, de lazer, pilotando aviões, dirigindo jet ski, motos e por aí vai. E entram em cena dois personagens aí, Teresa Collor e Paulo César Farias. Paulo César Farias, que foi tesoureiro da campanha, aparece futuramente na história. Teresa Collor era cunhada de Fernando Collor, esposa de Pedro Collor. Pedro Collor, o irmão de Fernando Collor, não gostou muito de uma história que saiu que colocava como envolvimento entre Teresa Collor e Fernando Collor. Lembrando que a primeira-dama se chamava Rosane Collor. Mas o Pedro Collor não gostou e na revista Veja acabou saindo declarações de Pedro Collor entregando elementos muito importantes que levariam ao desenvolvimento do processo de impeachment. Então foi isso que aconteceu basicamente no início do processo. Entendo, eu agradeço. Ao renomado jurista Clemerson, eu tenho alguns questionamentos sobre o processo. Eu queria questionar primeiro, queria compreender de forma breve como que foi o processo e como que isso chegou a uma decisão polêmica do STF e uma renúncia polêmica. Você poderia nos esclarecer sobre isso? Claro. Então, Otonir, o que eu posso dizer de maneira breve sobre o processo é que o processo do impeachment se estendeu por, no total, 7 meses. No Congresso Nacional, foi instalada a CPMI para apurar os fatos contidos nas denúncias feitas por Pedro Collor, irmão do Collor, à revista Veja, sendo uma das denúncias a de que o PC Farias seria o testa de ferro do Collor. Na Câmara dos Deputados, por sua vez, criou-se a comissão especial para dar um parecer sobre as denúncias de crime de responsabilidade, que foram oferecidas pela imprensa e pela Ordem do Advogado, a OAB. Essas denúncias, até então, elas não tinham sido comprovadas. Porém, até que surge uma peça fundamental, que seria o Heriberto França, motorista da secretária de Collor, Ana Ascioli. O motorista, ele deu ao Congresso pistas importantes do esquema de extorsão comandado pelo PC Farias, e também pistas de contas fantasmas que beneficiavam, entre outras pessoas, a ex-mulher do presidente e a mãe dele. Após essas denúncias, a CPMI ela aprovou o relatório que acusava o Collor de receber dinheiro do esquema do PC Farias, e como resposta, o Collor reagiu e pediu apoio da população brasileira na televisão, pedindo para que elas fossem à rua, vestidas de verde e amarelo, para demonstrar apoio a ele. No entanto, ocorreu justamente o contrário. A população se vestiu de preto e foi à rua pedir a saída do Collor. Esse evento ficou conhecido como o evento das caras pintadas. E após isso, a Câmara aprovou a abertura do processo
em 29 de setembro de 92. A partir daí, o Collor ele se afastou do Planalto. E respondendo a segunda parte da sua pergunta, a renúncia do Collor ela foi um pouco controversa, porque no dia 30 de dezembro foi aprovado o impeachment por 76 votos a 3. E no dia anterior, no dia 29, o presidente ele renunciou ao cargo. Por que ele renunciou um dia antes? Porque vendo que ele não tinha mais saída, ele pegou com esperanças de para não ter seus direitos cassados, os direitos políticos, ele renunciou antes para tentar escapar do processo de impeachment. No entanto, ele não conseguiu escapar desse processo e perdeu seus direitos políticos por 8 anos. Muito obrigado, Clemerson. Agora eu pergunto ao professor de Direito Constitucional, Daniel, sobre essa última parte abordada pelo Clemerson. Qual que foi a reação da comunidade acadêmica frente a todo esse processo? Bem, o próprio Collor publicou um livro sobre o caso, A Crônica de um Golpe, se isso lembra o caso mais recente. E o irmão dele mesmo publicou um livro contra ele, o porta-voz dele publicou um livro a favor dele. E tiveram muitas outras investigações e estudos sobre o caso. Bem, tanto antes do impeachment dele quanto depois do impeachment dele, a maior parte dos doutrinadores da área, como o próprio Rui Barbosa antigamente, considerava que a renúncia ia impedir a continuação do processo de impeachment. Como o que aconteceu agora, esse ano mesmo, no Tocantins, com o caso do governador Mauro Carleste, que ele renunciou e parou o processo por perda de objeto. Bem, depois... Bem, o Collor, mesmo assim, ele tentou entrar no STJ para recuperar os direitos políticos pela renúncia, mas isso foi negado pelo Tribunal em 93, que desconsiderou isso só como uma maracutaia dele para tentar não perder os direitos. Bem, e no próximo ano, em 94, o STF arquivou a denúncia de corrupção passiva, mas o STF ainda manteve a suspensão dos direitos políticos dele, mesmo com esse arquivamento. Entendo. E os envolvidos? Bem, o Fernando Collor, quer dizer, o Pedro Collor, ele morreu no ano de 94, e depois disso o Collor se mudou para Miami. Tem uma casa lá e tal, que tem um rolo todo, mas é outra coisa. O PC Farias, ele não teve tanta sorte, ele foi assassinado em 96, junto da namorada dele. Tenho várias dúvidas se ela se matou, quer dizer, ela se matou, ele se matou, ou se alguém matou os dois. Tem até dúvida sobre o envolvimento do irmão do PC Farias, se o legista foi comprado. No fim, o júri decidiu que os dois foram assassinados, mas ninguém foi punido. Depois, em 98, o Collor voltou, e em 2002 ele concorreu para governador de Alagoas e ficou em segundo lugar. Em 2006 ele foi eleito como senador para Alagoas. Em 2010 ele tentou como governador de novo, só que falhou. Tem polêmica sobre compra de apoio nesse ano. E ele foi reeleito em 2014 para senador. Bem, vale dizer que ele também é investigado no Lava Jato. Ou seja, se houve corrupção, ele continuou. Obrigado. Assim nós terminamos o breve relato sobre esse evento da história e da vida conturbada, a vida política conturbada desse cidadão. Agradeço a todos que assistiram.